Fala galera, estamos aqui começando mais um Topcast. Quero agradecer aí a cada um de vocês que está nos acompanhando, está chegando até aqui com a gente nessa estrada. Estou aqui com o meu amigo Rulinha hoje, o Anderson Rulinha. E aí, Ian, tudo bem? Ué, mano, Peraí. Você levou um soco? E aí, tudo bem, né? Obrigado por você ter topado hoje, que hoje o Anderson tava ali trabalhando, e aí de repente eu liguei pra ele, né, mano, quase em cima da hora. Quase, né? Falta uns 2 minutinhos pra chegar aqui. Foi cobrir nosso parceiro, que aconteceu um pequeno imprevisto com ele. Abriu-se uma janela. Nós conta ou não conta? Nós mostra, é melhor, nós mostra. Mostra, né? Mostra a foto aí, produção. Vamos passar a foto dele. Netão, um abraço pra você, viu, mano? Tamo junto, viu? Muito obrigado, mano, por você ter topado aí, viu? De última hora. Cara preparado é diferente. Quero aqui agradecer os nossos patrocinadores, né? Aqueles que estão nos acompanhando aí desde sempre. Principalmente a Justine e Associados. Mano, Justine e Associados faz um bocado de trem, velho. Eu não sei nem falar aqui pra você, é tanta coisa que a galera faz. Utilidade. Não, eu chego aqui, os meninos estão atendendo negócio de construção, de repente é a parada de arquitetura, de repente vem o João lá com as paradas das mídias deles aí, do marketing esse digital. É qualificado, né? Não, é um negócio. E tem o podcast, né? Ainda tem Ainda tem nós aqui que vem atrapalhar eles no final da noite, para eles não irem embora para casa dormir. Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores, X Bocão, o melhor sanduíche da região aí, que está aí nos apoiando desde sempre também. Muito obrigado a cada um de vocês, viu? Tamo junto, galera, tamo junto. E obrigado mais uma vez você que está nos acompanhando aqui no 14º entrevistado hoje. Que isso, estamos longe, hein? Hoje eu não fiz aquela piada, não fiz aquela piada que o Neto tá fazendo todos os programas, porque eu vou falar para você, viu? Desde o 5º nós tá lá falando, que nós já perdeu as contas de quantos entrevistados. Agora é 14. Passou de 3. Contando agora, contando. E hoje o Anderson, como sempre, o Topcast nos surpreende, viu? A produção do Topcast, cada dia... É um cara de responsa, né? Porque se fosse por nós, mano, quem que vai vir ser entrevistado pelo Ian e pelo Rulinha? Quem vai? Tem que ser a produção do Topcast, né? Se for só por nós dois, não vai dar certo. Não vem não, viu? Hoje com a gente aqui, Tarley Alves. Muito obrigado. Obrigado vocês pelo convite. Obrigado, Ian. Obrigado, Anderson. Seja bem-vindo. Meu amigo, né? A longas datas. Os dias de estrada. Você vai falar, você põe a boca perto do microfone aí que você tá... Tá longe. Tá. Tem que danar com você aqui no meio do emoção de programa. ficar perto do tarde. É muita emoção. Tá certo, estamos aí. Vamos ver o que nós vamos ter aqui para hoje, né? Obrigado, mano, por você ter topado aí mais uma vez esse desafio de conversar com a gente aí. Estamos juntos. Jogar uma conversa fora? Não, jogar fora jamais, né? Não. Topcast não joga conversa conteúdo, fora. É um alto conteúdo. Exatamente, alto conteúdo. Um convidado diferenciado num podcast diferenciado, rapaz. Quem é Tarley? Fala aí pra gente. Tarley é o servo de Deus, esposo da Camila, pai da Elisa, advogado. Esse é o Tarley. Tarley que saiu de uma família humilde, ainda continua com uma grande parte bem humilde, um cara que luta, um cara que tem garra, atitude, palavra. Esse é o Tarley. Tarley de posição definida. Coisa boa. Em qualquer jogo da vida, né? Então, eu acredito que não é fácil responder essa pergunta, porque eu ensaiei bastante, tá? Tá até escrito aqui. 5 minutos. Então, é isso. Né? Eu gosto sempre de classificar assim, né? O servo de Deus, o esposo, né? O pai, para depois eu chegar na minha profissão. Lindo isso, né? Porque se a gente não tiver né? prioridade nela, né? Nessa sequência, né? E priorizar isso, não é fácil. Óbvio que tem vezes que dá uma mexida nessas posições aí. Às vezes, onde eu estou hoje, o cargo qual eu ocupo hoje, né? Como presidente da OAB, então acaba que me ocupa, às vezes, um pouco mais de tempo, como advogado, né? E aí vai juntando tudo, aí acaba que a atenção para a família começa a pesar, aquela questão de ser servo de Deus, né? Começa também a ter aquela situação de momentos de decisão. E em momentos de decisão recai, né, tomadas de decisões, né, prioridades.
Então eu gosto sempre de definir Deus, família e trabalho. Qual que é? Mano, Qual que é? eu tenho uma pergunta. Tá, Pode? pode, mano. Posso tirar o óculos? Pode tirar? Pode, fica à vontade. Realizada a pergunta. Agora para a próxima. Vou continuar. Ah, era essa a pergunta? Essa pergunta. Eu vou falar um negócio, você tá cheio das graças hoje, viu? Como é que, Tarley, como que você falando assim, eu também acho que a divisão pro homem realmente tem que ser, né? Deus em primeiro lugar, sempre, né? E a família, né? E a questão do trabalho. Eu queria saber, assim, de você, como é que você faz essa divisão de tempo seu? Como é que você gere isso aí na sua vida? Porque a sua profissão demanda muito tempo, né? E como você falou, agora na presidência da OAB. Isso aí eu imagino que é uma rotina muito louca, né? Eu tento sempre assim, eu trabalho com a minha esposa, né? Então, minha esposa também é advogada. Uhum. Então, a minha rotina do dia a dia levanto às 7, né? De segunda a sexta-feira, sábado, domingo, a meio-dia. Não, meio-dia não, né? Meio-dia é foda. Mas... mas pode, né? Sábado e domingo pode. Sábado e domingo é... Não. Então, assim, segunda a sexta-feira a gente pega já no trampo, né? No trabalho, já aí a partir das 7h30. Uhum. E aí vai até quando Deus quer, né? Segunda-feira, geralmente a parte da manhã, a parte da noite é o período que eu mais puxo, né, no trabalho, que é o primeiro dia da semana, onde que a gente vai programando a semana, dividindo tudo isso, né? Na segunda? Na segunda, mano. Rapaz. E o Titi teve que me desenrolar pra estar aqui hoje. Que resposta, tá vendo? Viu? Então, você acha que a produção é fraca? Literalmente é o top, né, mano? É o top. Ele literalmente deu uma e assim, a gente, lá dentro da família, né? E essa questão de família, domingo, sempre, né, prioriza ali o almoço em família, almoçar, levar filho na escola, minha filha, né, sempre a gente leva ela na escola, faço questão de levar e buscar ela na escola. Na parte da manhã, minha esposa fica cuidando do lar, né, então ensina a nossa filha a fazer tarefa. Na parte da tarde, também, quando ela vai para a escola, trabalho, né. E aí, consequentemente, acaba que leva um pouquinho também do trabalho para casa. Mas é um momento que a gente tira de... filha, você vai brincar? Então o pai vai brincar com você, a mãe vai ali terminar alguma peça, uma revisão, algum protocolo que ficou ainda para dentro do dia, né? E não foi feito na parte da tarde, e assim vai indo. Durante o dia, nós sempre tem eu acho que a comunhão, né? A comunhão com Deus é o ponto principal. Então, ao término, no final do dia, a gente sempre procura finalizar com oração, leitura bíblica dentro de casa, né? Fazer meio que um culto, né? Familiar, sessão, né? Então, sempre tentamos. Conseguimos todos os dias? Óbvio que não, gente. A gente é ser humano. Tem dia que a filha vai estar... Ela está com quantos anos? 4 aninhos. 4 aninhos. Então vai ter dia que ela vai estar mais cheia de energia, vai estar amarrando ela na cama, literalmente, com a coberta para ela dormir. Então, assim, acaba que às vezes muda. Terça-feira, o culto e ensino na igreja, e assim vai. Né? Temos a Getsemane, está lá junto com os meninos lá da Intense, lá na AD Palmeiras, né? Congrego na Assembleia de Deus. Então, faz parte da diretoria também, do corpo jurídico lá. Então, estou como também presbítero, né, lá também na nossa igreja, e assim vai indo. A gente vai lutando e dividindo o tempo, dando atenção para os jovens, tentando ali aconselhá-los, ajudá-los, né? Eu acho que foi difícil, não? A agenda dele foi marcada? Eu tô falando, você não está acreditando. Você não está acreditando. Eu não consegui notar. Não vi a hora. Eu fico pensando quando nós conseguiríamos marcar outra entrevista dessa com ele aqui, ó. E quando, né? Rapaz. Isso é um tempo que a gente sempre tem que tirar, né? Eu acredito que o tempo é você que administra ele. Para administrar ele, você tem que ter, né? Você tem que ter estrutura, né? Eu acho assim, você falando sobre a questão da divisão de tempo aí, e pensando sempre em primeiro lugar, eu acho interessante que a gente já vai conhecendo o convidado assim da forma que ele vai trazendo para a gente as informações, né? Sobre ter Deus sempre em primeiro, né? Você está nas suas atividades da família e tal, mas você sempre tem a preocupação de estar
com Deus, fazendo os trabalhos da igreja ou atuando na família, dentro da família, trazendo Deus para dentro de casa, para sua filha ver o exemplo de vocês. Eu acho que isso aí É a questão que a gente estava comentando ontem, né? A responsabilidade, né? A responsabilidade, o cuidado que a gente tem, né? Igual a gente estava comentando ontem, podia estar muito bem descansando. É verdade, na hora de ir para a igreja, na hora né? que a gente foi para a igreja. É verdade, a gente foi mais cedo. A gente também, eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses e agora nasceu uma mocinha, tem aí poucos dias que ela nasceu. O Anderson também tem um filho de quantos meses? Dois meses. E assim, a gente também muito ativo na igreja, né? E aí ontem a gente foi mais cedo para a igreja, participar, ajudar a questão do louvor lá, que a gente está na equipe de louvor. E aí ele comentou sobre isso, né? Sobre que se você não tiver essa força de vontade, não vai. Né? Você não vai, porque, rapaz, lá em casa mesmo a rotina com 2 filhos, eu vou lá, viu? Vai dar certo. Daqui uns dias eu vou experimentar. A esposa tá grávida também. Cara, coisa boa, mano, parabéns. Mas filho né, sem sombra de dúvida, é a herança do Senhor mesmo. Porque E vocês são da igreja cristã, né? Igreja cristã. A igreja cristã eu tenho uma dívida eterna com ela. Estudei lá do Jardim 1 à 8ª série. Na escola evangélica Ebenezer. Tive todo o princípio. Tanto se hoje estou como advogado, né, exercendo essa profissão e como presidente da OAB hoje, é porque eu tive uma base sólida na minha educação, que foi formada pelo colégio, né, Escola Evangélica Ebenezer. Então, ali eu tenho uma dívida de gratidão, né, eterna ali com aquele pessoal ali. Amo todo o trabalho deles. Tenho amigos que a gente cresceu lá, colegas, né, que tinha, como se disse, se a gente estava ruim, tinha gente indo mais ruim que a gente, e tinha uma família missionária que sempre cuidava deles, mantia eles na escola. Então, o trabalho missionário da igreja cristã, cara, é louvável, assim, e admirável, de tamanha, vocês não têm noção. Vejo hoje colegas advogados, arquitetos, eu sei que tem administradores também, todos mantidos por pessoas em agronomia ou biologia, não lembro qual que é o curso da colega, e ela sempre foi mantida também pela equipe missionária, que foi através da igreja cristã. Então, ali vocês têm uma base, tem um povo que realmente é preocupado com o futuro. E fruto desse plantio lá atrás, o fruto dele, que hoje na época era o futuro, né? E hoje é o presente, aqui estou eu, graças à igreja cristã. Então, sou, assim, eternamente grato ali, porque a minha família, a base dela, praticamente 100% dela, ela toda é católica. Então, ali eu tive todos os princípios bíblicos ali dentro da igreja cristã, né, plantados ali, e o que veio a germinar no futuro. Você foi o primeiro de casa a se tornar protestante? Primeiro protestante. É mesmo? Literalmente protestante. Ele falou de advogado, né, que geralmente quando a gente fala de advogado, tem uma experiência, ou seja, como é que eu vou falar, que você segue uma carreira, como isso me fugiu a memória agora, especialização. Sim. Sim. E você especializou em alguma área? Eu sou especialista em direito do trabalho, né? Trabalhista. E a minha esposa em direito civil. Então, dentro do nosso escritório, a gente atua em todas as áreas, né? Exceto criminal. Né? Porque não dá para provocar e seguir um princípio que lá dentro do escritório nós temos, né, que é um princípio que é imutável e inalienável, né, que é o princípio da verdade. Então, dentro desse princípio nosso, né, lá dentro do escritório, que todos que trabalham com nós têm que, como se diz, quase colocar a mão na Bíblia e fazer um juramento, né? Seguir o princípio. Seguir esse princípio. Eu estava até pensando nisso, Tarley, antes de vir para cá, pensando na questão de advogado e ser cristão, né? Isso aí tem que ser algo realmente muito claro na cabeça da pessoa, né? É porque assim, a sociedade em si tomou
para si como verdade por muitos anos que advogado ele é o cara malandro, é o cara esperto, é o cara que cria, inventa, mente, né? Enfim, isso tanto é cultural que nós temos um filme que era o Todo Mentiroso ou o Mentiroso, não sei, né? Jim Carrey. Do Jim Carrey. E aí ele fica um dia, o filho dele pede para ele ficar um dia sem mentir, né? E ele é o quê? Advogado. É verdade, né? tem esse filme mesmo. E acabou que ele sobreviveu, fez o trabalho dele, falando a verdade. Foi muito difícil, né? Uma trama, uma comédia, né? Mas ele conseguiu. Para ele foi muito, muito difícil porque ele baseou a vida dele inteira, o sucesso dele inteiro em cima da mentira. Então foi difícil ele viver um dia de verdade, né? Então já aconteceu dentro do escritório da gente deixar clientes, né, pela mentira. A gente já deixamos de pegar cliente por causa da mentira. Então assim, tá, então você só é o cara da verdade, você nunca mentiu. Eu falei, cara, eu sou um ser humano, né? Eu sou um ser humano, né? Eu sou pecador. Como todos nós, né? Eu sou pecador. Então, assim, não significa que mas a gente sempre tenta, né? E questão de, não vou falar porcentagem, mas sei lá, 99% do nosso trabalho é pautado em cima da verdade, né? Ao contrário de outros colegas que não têm tanto essa postura, né? Então, porque dá para sim fazer sua defesa em cima da verdade. A verdade não multa. Então, se ela não multa, ela não muda. Então, ela é verdade hoje e vai ser sempre. Então, fica fácil de você fazer a sua defesa, né? E fácil de fazer. Então, assim, questão de trabalhista, chega lá, eu só pego empresa, eu não pego reclamante. Então quer dizer que o reclamante não tem direitos trabalhistas? Sim, ele tem. Tanto é que eu defendo as empresas que não pagam os direitos trabalhistas do funcionário. Mas eu quero saber o seguinte, quando você entrou na empresa, qual foi o seu combinado? Porque nós temos leis que norteiam o direito. Mas hoje, se a empresa for pagar todos os encargos trabalhistas, sem medo de errar. Pagando um salário e meio hoje para o funcionário, se ele for pagar todos os encargos e a depender de onde ele tiver insalubridade, periculosidade, todos aqueles requisitos, né? Todos aqueles direitos, né? Que a lei permite o funcionário ter, ele pode chegar a custar para a empresa o dobro do salário dele. Então, assim, acaba que nossos encargos trabalhistas hoje impostos aos empresários inviabiliza a manter todos os advogados, todos os funcionários formais. Entendi. Então, assim, acaba que pesa muito. Então, qual foi o seu combinado? Né? Claro, gente. Viver em ambientes insalubres, né? Tem que ser pago, porque ele está diminuindo né, a sua qualidade de vida ou até perdendo os seus dias de vida diante da exposição. Mas fato vou só trazer aqui um ponto, que foi um dos entendimentos, né, de 2019 para cá. Caminhões que têm como capacidade de abastecimento, né, de mais de 200 litros de combustível. 200 litros de combustível. Então, a gente está falando de um caminhão que vai lá em São Paulo e vai voltar. Né? Ele vai ter uma capacidade só de 200... Cara, os caminhões hoje em dia, uns caminhões mais modernos, eles fazem muito mais, né? 2, 3 quilômetros com 1 litro de diesel. Então, você vai rodar aí a questão de 100 quilômetros, você vai ter que abastecer, 100 quilômetros, você tem que abastecer. Então, assim, todos os caminhões hoje já vêm de fábrica, né? Já vêm de fábrica, já com mais de 200 litros. É questão de 400, 600 litros. Então, a gente está falando aí de um direito de periculosidade. Porque ele tem a capacidade de mais que 200 litros. Mais que 200. E aí, se você vai pagar isso, é 30% a mais do salário. Então, um caminhoneiro hoje, que ele ganha em média aí de uns R$3.000, 30% disso... 900, mais ou menos. Então, só de um encargo... Só de um. Que vai refletir sobre o FGTS, o INSS. Então, assim, isso é uma carga
que pesa muito. E eu vendo isso, né? Meu pai é empresário em Palmeiras e eu vendo toda essa dificuldade dele, né? E enfim, de manter sempre em dia os encargos, né? De todos os funcionários. Eu falei assim, rapaz, eu não mexo, não pego. Então, a gente está há 8 anos no mercado sem pegar uma ação. Agora, recentemente, na verdade, eu ia falar sem pegar nenhuma ação trabalhista, né? De reclamantes, né? Que é funcionários. Só que, recentemente, eu peguei algumas porque a empresa simplesmente saiu de Palmeiras e deixou 40 funcionários à mercê. E essa aí tá... Aí não dá. 40 não, 80 E a procura é grande, tá? Reclamantes vindo até vocês lá, ou não? Hoje eles já começaram a identificar mais esse perfil, sim. né? Então, assim, a gente sempre indica um ou outro colega que sempre é parceiro, e aí a gente sabe da competência deles, né? Sabe também que eles comungam desse princípio também, da verdade, e aí a gente acaba que transmite para eles. Então, dentro dessa logística toda do escritório, né? Hoje a gente está lá com a Camila, a Giovana, né? Que é a pessoa que cuida de todo o administrativo do escritório, questão de finanças, né? Nós temos duas estagiárias, né? A Laurinda e a Daniele. Nós temos mais uma advogada, que é a Esther, né? E fora os outros colegas que ainda, às vezes, chega uma matéria, né? E a gente não domina tanto, mas o cliente quer, não, eu quero o seu escritório. Então, o que eu faço? Chamo um colega, falo, olha, colega, essa ação. E aí? Não é assim, dá para... Né? O advogado parceiro, né? Os colegas parceiros. E aí a gente vai atendendo, exceto. E ainda cai lá que é a questão de família. Né? Como que você, o advogado aqui, você formou, beleza? Formou em direito ali, aí o profissional, o advogado que você se torna, como é que você faz essa caminhada? Não, eu já visualizo isso que eu quero, ou você foi diferente? As coisas foram acontecendo e aí você foi olhando, observando uma área que era melhor de atuação, uma parte que você vislumbrou depois. Isso aí era um planejamento ou realmente foi algo depois, veio depois, assim, né? A minha história, mas a história da Camila, eu falo muito da Camila porque a gente começou a namorar com 16 anos de idade. Deu 20? Pois é. Começou com 16, casamos com 24 e hoje estamos com 33, né? Isso. Com uma filha no ventre. Vocês escolheram o curso ventre, juntos? Né? Juntos. Ela estudou em São Luís, eu estudei em Goiânia, na Unip. E aí a gente começou. Terminamos a faculdade, ela começou 1 ano depois de mim. Vou contar um pouco aqui dessa história, dessa jornada, né? Do direito, né? Fica à vontade, fica à vontade. A casa é sua, a jornada direito, passei na faculdade com 17 anos. Deixa eu trazer um pouco antes, então, já que nós vamos falar da jornada do direito. Saiu da escola do ensino médio já pensando no direito? Sim. Ou não? Sim. Já vislumbrava isso? Polícia. Queria ser polícia. É mesmo? Queria ser polícia. O sonho era ser policial. Né? E aí saiu da faculdade, prestei o curso de Direito, passei em algumas faculdades particulares, escolhi qual? A mais barata. Né? Então, e aí escolheu a mais barata. Vamos para a Unip. Chegamos na Unip, comecei o curso, e aí eu trabalho desde os 12 anos com meu pai, na loja dele, né? De tecido e confecção. E aí, eu falei assim, pai, eu estou fazendo direito e eu quero arrumar um lugar para me estagiar. Eu falava estagiar, né? Porque eu queria já estagiar no primeiro período de direito. Mas tudo bem, né? Aí eu falei assim, uai, filho, onde você quer? Eu estou pensando lá na delegacia, que eu quero ser policial, então eu quero ir lá. Uai, então vai lá, uai. Né? Eu acho que ele não acreditou muito em mim, não, né? Vai lá. E assim eu fui. Cheguei lá, bati a porta, saiu a escrivã se chama, né? Juliana Scano Barbosa. E aí a Juliana falou assim, olha, o que você precisa? Eu falei assim, olha, eu preciso conversar com o delegado. Eu falei assim, não, mas o senhor quer falar o quê com o delegado? Eu falei, não, eu só falo com ele. Né? Me posicionei, né? Não, só me falo com ele. O advogado já estava aí, atuando. Nascendo, né? Nascendo. E aí
Ela falou, não, então tá bom, então espera um minutinho. Aí eu esperei lá, quase 1 hora. Não, mentira, não foi quase 1 hora, mas eu demorei um pouquinho e aí o Eduardo vem, né? Hoje ele está em Juiz, em Goiás Velho, não sei se é Goiás Velho, ele era em Firminópolis, era o juiz lá, hoje. Então, até então, na época, delegado, né? E aí, o Eduardo me chamou, sentei com ele, falei assim, olha, eu gostaria de começar aqui, comecei o direito, eu gostaria de ficar aqui para me aprender e tal, porque eu tenho um sonho de ser policial e tal. E aí, eu falei para ele quem que eu era e tal. Ele olhou para mim e falou assim, olha, mas a gente não tem como te manter aqui, a gente não tem como, né, te bancar e tal. Não tem problema não, vem de graça. Não tem problema não. O senhor me aceita aqui? Se o senhor me aceitar, eu venho de graça aqui, não tem problema não. O senhor me fala o horário que eu tenho que ir, eu só tenho que sair mais cedo porque eu tenho que ir para a faculdade. O ônibus sai às 4h30, então eu tenho que sair daqui no máximo aí umas 4 horas, né? Para mim ir pegar um ônibus. Não, beleza então. E aí, ele me aceitou ali e eu comecei. Quase 1 ano trabalhando lá dentro, como eu havia dito, né? Eu comecei com 17 anos. E aí, quando eu estava completando, no mês que eu completei 18, na verdade, no primeiro mandato do mandato, né? Quem foi o prefeito na época, gente? O Alberani. Aí, no primeiro mandato do Alberani, quando ele tomou posse, que o delegado foi lá, né, se apresentar e falar das estruturas que a prefeitura tinha e gostaria que mantesse, né, essa parceria. E aí o Alberani, ele falou, Otário, vamos lá comigo. Vamos lá na prefeitura comigo. Eu falei, então vamos. Eu falei, vou fazer o que lá, né? Eu vou lá, né? Vou lá levar a pasta, né? Carregar o papel para ele. Cheguei lá, sentei no cantinho, ele conversou com o Alberani, falou de todas as demandas que precisava e tal. E aí no final ele falou assim, olha, e tem mais uma coisa que de todas essas outras eu espero. Eu só não espero porque eu preciso de um vínculo de emprego do Tarley na prefeitura para que você possa deixar ele à disposição aqui na delegacia para mim poder honrar ele também de tudo aqui que ele já fez aqui para nós. Ele vem fazendo. Prestando um serviço para a comunidade e tal. E aí, eu falei, não, então tá bom então. Completei, isso foi em janeiro. Em maio, quando eu completei 18 anos, o Alberani me contratou na prefeitura. E em maio mesmo, ali depois que eu completei a minha data, né? O delegado vai e me nomeia em portaria como escrivão ad hoc. Então, com 18 anos, eu começo uma jornada com o direito, com escrivão ad hoc, e ali eu começo. Que bom, hein, cara? Né? Começo essa vida e eu fico ali durante 3 anos, saio de lá 3 anos, vou para a Secretaria da Fazenda, na Secretaria da Fazenda, não, saio da polícia, vou para o fórum, presto, pago, né, o estágio obrigatório da faculdade durante 2 anos lá no fórum. Depois de lá eu saio, vou para a Secretaria da Fazenda, implanto o VaptVupt em Palmeiras. A implantação aqui foi eu que fui o coordenador da implantação do VaptVupt. E aí, nesse intervalo de Secretaria da Fazenda e implantação do VaptVupt, foi onde que eu decidi não ser policial. Perdi um tio, um avô, e aí eu falei assim para Camila, na época, falei, meu bem, olha, será que vai valer a pena? A gente vai passar, ela queria ser auditora fiscal, a gente, os dois estudando, né, para concurso, só vai valer a pena a gente estudar e passar nesse concurso, e a gente vai para longe, e aí a gente vai ficar longe de família, longe de todo mundo, e aí? Vai valer a pena? Essa conversa vocês tiveram com quantos anos? Com 23 anos. Conhecendo já um pouco da área, né? 23 anos. Assim, a gente fica pensando a questão do sonho, né? Quando você chega ali e vislumbra a questão de ser polícia, né? Igual ele tinha esse projeto, aí vai vivenciando algumas realidades, vai conhecendo mais um pouco. Eu acho que quando você chega nesse ponto, né? É um marco na sua vida, né? É um marco. E aí eu falei para ela, falei assim, olha, e aí? Eu tinha terminado a faculdade com 22, 23... Mas vocês não estavam casados ainda, né? Ainda não. Aí ela falou assim, então vamos estudar para a OAB. E aí com 24, a gente casa
E com 25, a gente vem e passa no exame da ordem. Tanto eu e tanto ela. Olha a gente só. decidiu ser advogado, optando por estar próximo da nossa família. Porque tanto na casa dela e tanto na minha, nós dois, lá na casa dela só ela e a irmã dela, e na minha casa só eu e meu irmão. Então, assim, e os mais saidinhos é nós. Né? Os mais saidinhos, assim, que eu falo, vai cuidar de saúde. É o Tarley e a Camila, tanto de um lado, tanto do outro. Entendi. Tem um pepino aqui na família, quem que vai resolver? É o Tarley e a Camila que vai resolver. Entendi. Sempre então, tem, assim, né? Em casa, né? Sempre, geralmente. E aí a gente pegou e passou. Né? E aí, quando eu passei em 2015, e 2015 foi a implantação do VaptVupt, e aí foi onde um outro marco, né? Onde que eu tive uma embolia, eu tive uma apendicite, fiz a cirurgia de apendicite em abril, no meados de abril. 7 dias depois, aí eu fui diagnosticado com embolia pulmonar. E aí eu fiquei internado durante 8 dias, e durante 8 dias eu perdi 5 quilos, enfim, mas eu tava uma loucura nessa época. Entendi. Porque eu estava como coordenador do VaptVupt, construindo escritório, que aí o meu pai falou assim, olha, eu vou construir seu escritório aqui em casa, né? Que lá o nosso escritório é no quintal da casa do meu pai. E aí construindo escritório, advogando. Então, assim, casado recentemente, precisando de cliente, de dinheiro, meu Deus, 1 milhão de coisas na cabeça. A questão da igreja, que eu nunca deixei de estar presente. Então, assim, eu tinha um turbilhão de coisas na minha cabeça. E aí, de repente, diagnosticado com apendicite, depois 7 dias depois embolia, fiquei internado. Que fase, hein? Não, e aí eu internado, saí da internação, na semana que eu saio da internação, passa alguns dias, dentro do mês de maio, vem a minha exoneração do cargo de coordenador do VaptVupt. Aí entra o Vando, né? Entra o Vando, claro, e não está errado, querendo atender o pessoal dele, né? As pessoas que apoiaram ele. E aí tira eu encostado, ainda estava com atestado, recém-casado, perto do aniversário, que eu faço aniversário dia 28 de maio, era dias antes do meu aniversário, e aí doente, enfim, aí foi pesado. E aí, graças a Deus, e aí a gente foi indo, foi engrenando. Deus foi abrindo as portas, empresas foram aderindo à assessoria jurídica, porque muitas das empresas ainda não entendem que é melhor você pagar mensalmente para um conselho que você vai ter, e vai ter um conselho jurídico, né? Orientações jurídicas, acompanhando, para né? que você não tome ações erradas, do que você pagar pelo erro. Então é mais caro você pagar pelo seu erro do que pagar pelo conselho. Geralmente o erro se torna bem mais oneroso, né? Não, e o prejuízo emocional para o empresário. O empresário sofrer uma ação trabalhista, uma ação civil ali, ele sente muito. Ele sente muito. E se a empresa não vem meio balanceada, aí que ela sente mais. Acaba de sentir financeiramente. O baque muito grande. Forte. Uma ação trabalhista mal realizada, ou uma assessoria contábil mal feita, que acarreta na má defesa, né, do empresário, ela dá um prejuízo enorme. Se não fechar. Então, assim, é muito importante tudo isso. E aí, a gente veio. Veio uma situação da candidatura à presidência, né? Lá dentro, sempre envolvido ali com aquela questão classista, junto com a doutora Meire, e aí sempre junto com ela. Quando não, chega já na época dela criar o seu sucessor, né? Que ela já vinha da implantação, que ela que implantou, né, a doutora Meire.
E aí ela veio de uma reeleição, né? E aí depois veio essa sucessão, né? E aí quando eu fui sair candidato, né, junto com a nossa chapa, que é composta por mais 4 membros, né? Doutor Abrão, que é lá da igreja de vocês, né? O doutor Marceles, né? Que é lá da Saneago, a doutora Rayana, né? E a Catiúcha, né? Então, a escolha de cada um dos membros ali da diretoria ali foi extremamente pensada. Tanto é que a gente falando de pensamentos e tudo, né? Ela foi composta, né, por mim, evangélico, doutor Abrão, que é o meu vice, que é evangélica, a Rayana, que é evangélica, o Marceles é católico e a Catiúcha é católica. Né? Então, até nisso a gente pensou. Então, e a gente veio. E aí a gente teve uma surpresa de última hora, que foi uma outra candidatura, né, que era composta pelo doutor Luan, né, que é genro do juiz, pelo doutor Naum, pela doutora Letícia, né, que é filha do prefeito, né, e também os outros 2 membros eu acho que não estou lembrado, o Antunes e a Francisnete, né. Então, sim, todos grandes advogados, né, advogados também que tem todo o seu trabalho, né, realizado também. E aí, onde que a gente ficou rotulado, né, por ganhar dos 3 poderes, né, a nossa chapa ter ganhado dos 3 poderes, porque aí ele estava envolvido, né, o judiciário ali, de um certo modo, óbvio que o judiciário, o doutor Zé Cássio, nunca se posicionou e nunca teve nenhuma fala, nem que seja escorada, nem, né, foi totalmente imparcial, né, não tocou nesse assunto. Mas a gente teve a questão do prefeito, né, a questão também da presidente da Câmara, a Thaís também, que também é muito amiga, né, da Letícia, né, e tentou fazer política, né, a favor deles. E devido ao grande trabalho prestado da doutora Meire, né, que estava nos apoiando, e toda a nossa chapa, né, pela seriedade, pelo compromisso, né, e essa imparcialidade, a gente veio ali e ganhou. E aí foi pô, como assim, né? Eu com aqui meus 6 anos, 7 anos ali de advocacia, presidente da OAB. Aí o que eu tava conversando com o Paulo ali mais cedo, né? Aí a gente olha pra trás e fala assim, poxa, mas eu tava lá no Ebenezer agorinha. Aonde eu cheguei? Ué, eu tava ali no Ebenezer agorinha. Parece que eu tava com vergonha de apresentar ali. O meu lanchinho falava baixinho, né? Então, como que assim, Deus surpreende muita gente, né, Darley? Você falando isso aí. Quando a gente é criança, a gente fica naquela ideia assim, que vai chegar um momento que eu vou falar assim, não, agora eu sou adulto. Eu cresci, né? Agora minha cabeça mudou, minhas visões são outras. Mas esse momento nunca chega. Nunca chega. As coisas vão simplesmente acontecendo, né? As coisas vão simplesmente acontecendo. E aí, igual você está falando, de repente, presidente da OAB, né? O estudante lá da Escola Ebenezer, né? Entrou no curso de Direito aí, pensando em ser policial. Né, pensou, mudou um pouco, não, vou mudar o foco por causa da minha família, agora, nesse momento, presidente da OAB. Dá um choquinho de realidade, assim, né? Você olha para trás assim e fala assim, foi difícil, mas valeu a pena. Valeu a pena. Valeu cada minuto, cada madrugada. Tudo é tempo. Tudo é tempo. Então, se a gente dedicar a nossa vida e saber que em certos momentos, é óbvio que teve certos momentos que eu fiquei um pouco mais distante. Teve de Deus, porque, né? Tava ali numa correria louca. De repente, às vezes, certos momentos eu deixei de dar atenção que precisava para Camila, mas não com todo um tempo grande para que eu me distanciasse da comunhão com Deus, de um tempo que eu prejudicasse o meu casamento, para mim me dar bem na vida profissional. Então, assim, tive tempos que a Camila me via, né? A gente trabalhando junto, tinha vezes que ela não me... Eu, trabalhando dentro da casa dos meus pais, eu passava semanas sem vê-los.
Olha aí pra você ver. Então, assim, é tempo. Então, assim, hoje não, hoje eu faço questão, vou lá, já tem a portinha que dá quase na cozinha da mãe, a gente almoça lá, toma um café da manhã, né? E isso faz muita diferença, né? Acho que você tem um tempo de qualidade para a vida da gente, até para a vida profissional mesmo, né? E tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Então, assim, o negócio é começar. Não sonhe, né? Sonha em conseguir, em conquistar, né? Mas sem precisar puxar o tapete de ninguém. Sim. Sempre bem tranquilo. O que é seu, né? Eu costumo falar assim que a gente está em determinada posição porque Deus quer que você está ali, né? Ponto. Né? A partir daquele momento que você vai sair daquela posição, ou alguma situação acontece que te tira dali, é porque Deus quer também, né? Deus abre e fecha as portas, né? Sim. Às vezes no serviço, às vezes alguma coisa assim, alguém chega em você e fala assim, ó, estão querendo puxar seu tapete lá, ó, tem gente querendo derrubar você aí. Mas se eu entendo que é Deus que me colocou ali, né? E se tiver que eu sair por causa daquela puxada de tapete daquele fulano de tal, é porque Deus permitiu, né? Então se eu tenho isso, e isso é só para quem é servo de Deus, né? É só para quem entende mesmo, né? Porque se você não tem isso no seu coração, te derruba, né? Uma conversa dessa com um cara chega em você, te derruba, né? Uma situação ruim, uma experiência ruim, igual você teve a fase de luta aí que você teve, derruba mais ainda, né? O emocional vai lá para baixo. Porque eu tenho certeza que hoje você olha para aquele momento que você teve ali da doença, né? Que você ficou internado, teve os momentos que você perdeu o emprego lá no VaptVupt, né? Que você olha hoje e fala assim, não, isso aconteceu para que essa porta aqui se abrisse. E naquele momento eu não pensava assim, né? Não, naquele momento ele não... Não, você acredita que a gente, devido a essa... Mas você entendendo, né? Né? Então, assim, chateado, óbvio. Sim. Chateado. Agora, inconformado, não. Porque eu sabia que Deus estava tratando ali. Amém. Né? Então, assim, eu sabia que... né, Deus estava cuidando ali, direcionando para algum momento que eu não sabia onde era, mas eu falei para ele, falei assim, olha, o senhor então tá, o senhor veio a doença, entendi que era para me dar uma acalmada, mas só que aí o senhor me internou. Não precisava pra tanto assim. Né? E aí o senhor me internou, então tá. Né, quase morreu lá. A mulher chegou lá em mim, a enfermeira lá com agulha lá, querendo dar minha agulhada. Eu falei, nossa, chegou em cadeira de roda. E aí eu peguei e falei, não, calma aí, eu não tô morrendo ainda não. Não, vem cá e tal. E metendo agulha pra todo lado, soro e aquele negócio. Comecei a vomitar. Falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui que eu não tô sabendo? Né? Enfim. A gente ri hoje, né? Tem que rir. Mas passando isso... Aí eu, poxa, mas então tá, eu vou diminuir, né? Eu tava com essa tanta coisa, eu vou diminuir. De repente ele mesmo já foi lá e podou. Falou assim, não, então tá, eu vou te ajudar, vou tirar esse aqui então, porque já que você falou que tem que diminuir, já entendeu? Então assim, e foi. Hoje aqui em Palmeiras, aqui, praticamente quem vive da advocacia, posso até estar equivocado, mas eu acredito que família que vive 100% da advocacia, eu acredito que é só eu e a Camila. Né? No universo de 125 advogados, 130 advogados nós temos inscritos aqui em Palmeiras. Por que, Tarly? Por que essa realidade? Que vive só da advocacia? Por que você acha que... É porque, assim, na advocacia, ela é a longo prazo. Né? O retorno dela é a longo prazo. E nem sempre no interior a gente consegue criar uma carteira que todo mês você tem o dinheiro suficiente para manter as suas despesas de casa. Então tem meses que você vai ganhar muito, mas só que tem meses que você não vai ganhar nada. Você vai passar aí 6 meses sem ganhar nada. Então esse período, né, que você não ganha é onde que procura sempre um outro da família até aquele fixo. Né? Então Deus é tão bom, tão grandioso, que Ele cuidou disso tudo. Né? Cuidou disso tudo para nós. Então hoje aqui o nosso escritório, a gente falando em proporção, ele é um dos escritórios maiores e ele é só eu e a Camila de parentesco. Os outros escritórios que são maiores, tem
né? São vinculados, são praticamente 100% de parentesco. E o nosso, nós temos 4 outras pessoas que não têm nenhum vínculo conosco. Que trabalham já de maneira direta, né? Nós lá dentro do escritório. Então, isso é um cuidado de Deus. Então, é por esse motivo. É porque a advocacia no interior, tá? Então, é assim. Por quê? Porque na capital e nas grandes cidades, ela consegue ter o fluxo de clientes o suficiente, né? Para ter essa demanda. Para ter esse resultado, né? Mensalmente, para você ter esse rendimento mensalmente, não precisar. Então, graças a Deus, dinheiro a gente não tem muito não, mas faltar também, Deus nunca deixou faltar nada. Amém. Nada. Fui até pra Disney, mano. Olha só, velho. Você tá doido, né? Você já pensou nisso? Não, quantas tempo mais aí, velho? Você tá doido? Pra Disney, cara. Disney, cara. É mesmo? Conheceu o Mickey rapaz, pessoalmente, o Mickey rapaz. pessoalmente. Que povo. Eu fiquei decepcionado quando eu descobri que os Estados Unidos têm a mesma idade de descoberta nossa. E tanto que eles estão na nossa frente. Ou seja, o que é uma cultura implantada. Então, o que você está fazendo dentro da sua casa? Que cultura você está plantando lá dentro para isso germinar para o futuro? E aí eu pude perceber isso claramente. Falei assim, rapaz, se eu planto só iniquidade dentro da minha casa, meus filhos vão colher só iniquidade. Se eu planto a bondade, a palavra, o cuidado, meus pais sempre me ensinou a ir para a igreja, tudo. Eles sempre me incentivavam. Na igreja cristã, com os retiros que eu não participei, quantas escolas bíblicas dominicais lá, quantos e quantos, gente, retiro, congresso lá dentro lá da igreja cristã, todos eu estava. Todos. A questão que eu vejo, que eu acho, é porque a gente não tem essa visão de futuro, né? Essa visão assim que eu estou plantando hoje para colher, né? A maioria das pessoas, esmagadora, vive o momento, né? Vive o momento. Não estou me importando com o momento. E aí, lá na frente, E aí? né? E aí, isso que você falou realmente é muito importante, né? O que eu estou plantando hoje, né? Para me colher lá na frente. A lei da semeadura, ela Não falha. indiscutível. É indiscutível. Ô, Tarno, e nessa jornada sua de advogado, teve algum caso, preservando a ética, né? Teve algum caso interessante que você falou assim, esse não vai dar certo, aí chegou no final, deu certo. Você pode compartilhar com a gente ou fica... Esses repórteres do Topcast brabo. Eu não comento, porque fala assim, mas você não vai falar, você vai falar do caso, mas não vai falar da pessoa, né? Da situação em si, né? Mas a pessoa sabe que é ela. Entendi. Entendeu? Aí prefiro, foge. Então é melhor deixa quieto. Vamos voltar a falar da Disney? Que eu tô vamos lá, empolgado Disney. com o Mickey lá. Cara, o negócio, como é que é a Disney lá? Conta pra mim aí. Cara, lá é um povo... Mais que eu tentar explicar, é complicado, porque o cara deixou o sucesso, na verdade... Lá é um exemplo de sucesso, né? Sim. Então, o sucesso não é você ter as coisas. Né? Não é o sucesso, não vejo o que é isso. O sucesso é você criar sucessores. Sim, então, assim, lá é o exemplo claro disso. O cara conseguiu implantar uma ideia de uma magia, um mundo de ser fantasia, bom, né? Uma fantasia, sabe? E minha filha colocou um vestido de princesa, né? Lá tem um negócio lá chamado Prim Pim Pim lá, que joga um glitter lá, e aí ela veste a roupinha de princesa, né? E aí joga esse glitter lá, e aí ela se transforma numa princesa. Olha só pra você ver como que é as coisas. Ela saiu da loja. Quando ela saiu da loja, a gente encontrou um pessoal da Disney que estava vendendo balão. Parou de vender o balão, olhou pra ela e fez reverência, como se fizesse pra uma princesa. Então, assim, olha pra você ver a diferença. O pensamento dele. A cultura, né? A cultura de você encantar, a magia. Sim. E a realidade 3D?
Que loucura que é aquela. Rapaz, essa coisa que a gente vê em filme, holograma saindo do chão assim. Como? Como que os caras conseguem mudar a cor do castelo daquele tamanho? Muda a cor do negócio lá, muda tudo lá. Muda a cor dele. Nem, sabe? Que loucura. Os fogos sincronizados com o fogo do castelo, a realidade 3D. Você nem usa óculos, é só o telão e a imagem. Você sentado numa poltrona e ela faz todo o movimento do filme. Cara, lá tinha um filme lá do Avatar. Eu sou fã, hein? Eu sou fã do filme, hein? Os dois. Meu Deus, cara, tem que ir. Você loucura, sente, você senta nele, você senta na realidade virtual dele, e aí ele tem como se fosse uma moto, né? Uhum. E aí assim, ele enche os pulmões do dragão, né? Uhum. Ele enche assim, o cheiro. Você começa a voar, o vento tá vindo, aí tá vindo o vapor quando você passa perto de uma explosão, o vapor quente, aquele vaporzão, né? Passa perto da água, vem aquela brisa da água. Que legal. Não, você passa perto do que acontece algo, que vem alguma pedra, algo do seu lado, vem aquele vento mais forte para você sentir que aquela pedra tá passando. Não. Loucura. Você entendeu? Então, assim. Com pessoa ainda. Nossa, tá doido. A gente divertiu muito mais do que ela. Não, e porque assim, a gente cresceu com os personagens da Disney, Sim, né? Vendo essa magia aí que é a Disney. Então, eu sei lá, eu tenho certeza que a nostalgia de vocês foi assim, um negócio louco mesmo, né? Então, assim, vale a pena sonhar, vale a pena ir, vale a pena viver. Eu falo que quem não vai lá é porque não se programou e não teve prioridade. Então, assim, a gente dá pra, né? Fica caro? Fica, não vou mentir, não vou falar aqui, né? Não, é baratinho. Não é bem assim, né? Mas assim, dá pra ir, dá pra se organizar. Se organizar, vai. Vai se organizar, prioridade, vai, tem que fazer o que você gosta. Se você gosta de viajar, cara, se não é lá que você gosta de ir, você gosta de ir pro Rio, vai comprar um rancho no Rio, comprar canoa e vai viver. Tarly, você acredita que tem gente que, assim... porque, assim, o que eu acho? Vamos falar sobre essa questão de viver, né? Tem gente que é apaixonado demais na área, né, que atua, mas eu acho que exagera um pouco nessa divisão, assim, e deixa de viver, né? Vira escravo, né? Vira escravo, né? Aí eu não sei se a pessoa percebe. Você acredita que existe pessoa que só o trabalho já basta para ela? Já você acha fica realizado já? Você fica assim, porque eu particularmente, eu falo, a gente tem que descansar, tem que ter um momento em família, porque tem gente que, na empresa mesmo que você trabalha, você tem colega lá que entra lá e o amor dele é ficar ali dentro, não é? Tem. É porque, assim, acaba que... Tô pensando direitinho. É porque, assim, a gente tem duas situações. A necessidade de crescimento, a necessidade de dependência. A gente tem a necessidade de ser autossuficiente. Aquela história de fazer o que você ama e nunca mais precisar de trabalhar. Balela, cara. É aí que você trabalha mesmo. Porque é aí que você vira escravo do negócio. Porque você ama um negócio tanto que você coloca ele à frente de tudo aquilo outro que é importante na sua vida. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. É muito gostoso. Eu teve um momento na minha vida que eu estava dentro do escritório todos os dias até 9 horas da noite. Então, assim, eu perdendo aquele convívio com a esposa. E aí eu falei assim, poxa, eu tenho que dar uma paradinha aí, né? Eu tenho que repensar e tal. E aí a gente foi se organizando e foi, né? Mas a gente tem que prestar muita atenção nisso. É muito bom, é muito prazeroso você ver as coisas acontecendo e fluindo. Dando certo, né? Devido à sua competência. Isso é muito bom, né? Não é? E aí você tem que só se policiar para você não exagerar. Sim. Né? Sim. Você tem que ver o que você gosta, o que sua esposa gosta e fazer junto, né? Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme do Adam Sandler, Clique. Sim. Você assistiu? Eu vejo assim as coisas mais ou menos assim, né? Às vezes você está no automático demais, o trabalho acontecendo ali e as coisas que realmente importam, né? Que é a família, Deus no nosso caso aqui, né? E temos essa questão de ser servo do Senhor.
E aí você acaba clicando lá o botãozinho de passar para frente, né? E é isso aí que acontece, né, cara? Porque você dentro do escritório até 9 horas da noite, você falou, você teve um momento que você tava apertando aquele controle ali. Não, e assim, a Elisa veio na pandemia, né? Então eu tive prazer de ver minha filha dar os primeiros passos, engatinhar, falar papai. A mulher ficou brava porque falou papai primeiro. Lá em casa também, o filho falou papai primeiro. Então assim, é muito Vamos esperar bom. os próximos capítulos. E aí agora tá vindo outra, e aí essa outra que tá vindo agora, a gente, talvez eu não tenha tanto tempo, mas eu tenho que me policiar. Sim. Porque é muito importante ter essa figura, né? Do pai, da mãe. Então, assim, é muito bacana. Tem que, gente, prioridade, se organizar. Se organiza. Se organiza que tudo que você sonhou e com a permissão de Deus você vai conseguir. Então, assim, é sonhar. Se você não sonhar, Deus vai realizar o quê? Eu não vou esperar Deus mandar para mim. Mas se você não sonhar, Deus vai mandar o quê? Deus vai, pô. Se não projetar nada, né? Você tem que sonhar. O que eu quero? Eu quero chegar ali, ó Deus. Eu quero chegar lá, né? Então tá, filho. Então trabalha. E aí você vai vendo o agir de Deus te proporcionando a conquistar a cada coisa, a subir a cada degrau. Não, e é interessante, olha só, é bom demais, eu acho bom demais conversar assim, porque a gente vai conectando algumas coisas, né? Você falando sobre sonho, né, que eu projeto alguma coisa, mas no meio do caminho, às vezes Deus te direciona para outro lado, para uma outra coisa que você vai se realizar naquilo ali também. Seu caso, né? Seu caso. Projetou lá, não, quero isso aqui, de repente... Quero polícia. Quero ser polícia, de repente. De repente Deus, não, vem pro lado de cá. Exatamente. E você não perdeu a experiência que você teve dentro da delegacia, por exemplo. Não. Isso aí tudo agregou. Agregou. Eu tenho a arma que eu sempre quis ter, tenho o porte que eu sempre quis ter. Então, assim, Deus me proporcionou de maneira diferente. Exatamente. Né? Aquilo que ele viu que eu sempre tinha um sonho de ter, ele me proporcionou em ter. Né? Então, assim, de maneiras diferentes, mas proporcionou. Sim. Então, o que a gente tem que estar sempre com o coração sensível ao Espírito Santo para ele nos direcionar. Esse é o ponto principal e o ponto de direção. Tem que ter isso. Se você tem comunhão com Deus, se você está em comunhão com Deus, se você está com o coração sensível, o Espírito Santo falar baixinho, gente, você vai ouvir e vai seguir em paz. Seguir em paz. Eu faço planos de várias coisas, né? E aí, de repente... não, esse aqui eu acho que não... Aí, de repente, o coração vai ficando sem importância. Então não é para ser assim. Não, então tá. Né? Então, pronto. Não vai. Né? Não é para ser. Então, eu acredito que a jogada é essa. Intimidade com Deus, coração sensível, quebrantado, para você saber onde que Ele vai te levar. Sonhe grande, né? Obviamente, sonhe grande, mas seja humilde o suficiente para começar com o pequeno. Porque a gente está vivendo uma geração que é a geração... Eu vim com os meninos de uma vigília, e aí eu comentando com o pastor Wilson, né? Falei assim para ele, a gente está vivendo uma geração glacê. Glacê. Olha só para você ver essa geração glacê. Por que da geração glacê? Explique-nos. Por quê? O glacê fica por fora do bolo, é o que embeleza, né? É o que mostra para todo mundo, é a primeira doçura, né? É o que traz a primeira impressão, é aquilo que encanta os olhos. É o que vende o peixe, né? Não é? Bolo não bonito ali. Mas quando você parte o glacê e entra para dentro do bolo, você vê um bolo sem fermento, sem doce, despreparado, feito de qualquer jeito, sem estrutura, que ele começa a desmanchar todo, impossível de se comer. Então eu falei para ele, cara, essa é a geração que a gente está vivendo, uma geração que está preocupada com o momento, com o agora. Exatamente. Ele não está preocupado com o que vai ser feito depois, ele está preocupado com o agora. Quer saber do agora, como está sendo feito agora. Então é a geração que está ali pelo glamour, né? É a geração glacê. Curtida. Pelas curtidas. É a geração glacê.
Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem. Então, assim, eu sempre falo para eles, gente, quer ganhar primeiro antes de fazer? Eu fiquei quase um ano praticamente sem receber nada, trabalhando feito um condenado. Eu abri a delegacia, com 18 anos eu tinha a chave da delegacia. Fazia flagrante, era 3 horas da manhã. Na época eu não tinha central de flagrante. O delegado me ligava e falava assim, olha, vem pra cá para se auxiliar no flagrante. Eu ia pra lá como escrivão ad hoc e fazia. Redigia o que era para ser feito, organizava a documentação, servia café. E aí hoje você tem geração que não você pediu um café, fala, não, mas você tá pedindo café para mim. Você tá querendo... Ué. Tá querendo me usar. Não, olha, doutor, mas nós vamos cobrar quanto? Eu falei assim, não, calma, não é assim. E como isso é danoso, né, para a sociedade. A sociedade, olha, hoje quantos médicos que a gente está tendo erro médico aí, a reveria. Médicos que foram influenciados a serem médicos por causa do dinheiro. Por causa do status. Você entendeu? Vai ser médico, ele dá dinheiro. Cara, mas não é a vocação da pessoa. A pessoa foi lá, foi médico, foi frustrada, foi tudo. Gente, formação não é tudo, não. Formação não é tudo, não. Você ter um diploma na mão não é tudo, não. Exatamente. Elon Musk, cara, né, eu acho que eu posso estar enganado. Mas eu acredito que se ele foi formado foi recentemente. Ele na faculdade, ele teve todos os seus obstáculos a serem superados por ele. A gente tem batido muito nessa tecla sobre questão de formação aqui. É porque hoje existe uma cobrança, né, exagerada sobre o jovem. Sim. Né, sobre que curso que você vai fazer. Saiu da escola, você já tem que escolher. Você já tem que pensar, nossa, vou fazer isso aqui. E aí existe a cobrança. Quando você entra na faculdade, se você vai se formar, se você vai conseguir ou se você vai ser um fracassado. Né, tem muito essa visão, né? E isso aí, eu acho assim que é até legal o Topcast tá tocando nesse assunto de novo, porque é algo que a gente precisa conscientizar a juventude. Né? E os pais também. E os pais também, né? Porque para a questão da cobrança, né? A gente tem que carregar no nosso coração a tranquilidade, né, de esperar o momento certo, e nesse momento de espera, tá sempre buscando, tá sempre fazendo, né? Não é o espera sentado aqui, né? Jogando Free Fire. Jogando Free Fire. Então, assim, o que eu te falei desde o início? Meu pai me ensinou a trabalhar desde os meus 12 anos. Eu lembro de ver meu pai, eu ter que levar marmita pro meu pai, porque meu pai não saía da loja para não ter um funcionário a menos no horário de almoço. Ele almoçava dentro do ambiente de trabalho. Eu tenho um exemplo de trabalho dentro de casa. Então, assim, eu carrego isso para minha vida até hoje. Se for preciso para me virar à noite trabalhando, eu viro à noite trabalhando. Mas se eu posso me organizar, se eu posso ter cautela, se eu posso então eu vou me organizar. Sofri, trabalhei de madrugada, peticionei de madrugada, 2 horas, 3 horas da manhã, peticionei. Para audiência às 8. Dormia 4 horas da manhã, acordava às 7 para tomar um banho e ir para audiência. Então, assim, são preços que a gente paga, mas você tem que estar disposto a pagar. Não é reclamar porque você passou, é contar como experiência, contar como motivação. Sim. Né? E falar para as pessoas, falar assim, olha, vai lá, dá certo, mas tem que ir, tem que pagar o preço. E outra coisa, rede de comunicação, network, como vocês quiserem chamar. Meu pai falava de segurar na camisa de quem tem. Meu pai falava, na época dele, o network era segurar na camisa de quem tem, meu filho. Segura na manga de quem tem. E porque você vai criar vínculos e tal. Então, assim, essa é uma história muito importante. Esse é um contato muito importante. Então, a gente tem que entender isso. Eu sempre falei assim, olha, se eu tivesse saído devido eu ser um dos primeiros a ter graduação, né? Ser formado em nível superior da minha família, eu acho que se eu tivesse saído entrado na faculdade com 20 anos, terminado ela com 24, eu tinha me tornado um outro profissional. As nossas faculdades hoje, infelizmente, ela é um bombardeio de
De tudo quanto é coisa ruim. É complicado. Então, faculdade pública, então, meu Deus, é uma mentalidade que é complicada, que é criada ali dentro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso tudo. A gente tem que vigiar, os pais têm que saber, tem que olhar o celular dos filhos, tem que ficar por dentro, tem que saber direcionar os filhos, deixar os filhos à vontade. Gente, eu tenho uma coisa comigo, tudo dá dinheiro. Você vê, a gente tem franquia de água adocicada colorida, que é o picolé. A gente tem, franquia de picolé. A gente tem água adocicada colorida. A gente tem franquia de picolé, então tudo dá dinheiro. Tudo. Tudo dá dinheiro, só basta você saber trabalhar. A questão da visão também, né? Alguém tem que comprar ideia. Alguém pensou, né? Né? Não surgiu. Não. Podcast, a gente tá aqui hoje. Ué, isso aqui é um meio de comunicação que daqui a pouco vai atingir quantas e quantas pessoas. Que antigamente isso era controlada por um pessoal da rádio, pessoal da televisão. Somente. Televisão muito distante, porque a televisão ninguém entrava. E hoje a gente está fazendo aqui com um negócio com imagem e tudo. Então, assim, a gente tem um certo um livre-arbítrio, né? De falar o que quer, né? Mas de fazer o que quer. Mas como que a gente está trabalhando isso? A gente evoluiu muito. Mas como que a gente está fazendo isso? Essa é a geração que a gente tem que pensar. Como que a gente está trabalhando hoje, para nós no futuro. Né? Então a gente tem que saber disso. Tem que pagar o preço, gente. Tem que ralar. Eu fiz faculdade estudando. Trabalhei, estudei. Trabalhei, fiz faculdade. Trabalhando estudando não, né? Fiz a faculdade trabalhando, pô. Trabalhava. É realizado? Sim. Você olha para sua vida, assim, tudo que você passou, Sim. E assim, lógico, tem muito a passar ainda. Né? Amo. Mas hoje você chega assim nesse ponto assim, que você fala assim, cara, obrigado Deus, porque realmente... Tá doido. Deus quiser levar eu hoje, tô full time para ele. É mesmo. Cara, é bom demais. Faço o que eu amo, tenho liberdade de tempo, cuido da minha família, sirvo e adoro meu Deus. Então... O essencial. Né? Tô assim, 100% realizado. Você quer 100%? Hoje, do jeito que tá sempre tá. Então você quer dizer que você não tem sonhos? Óbvio que eu tenho. Gente. Quero aumentar meu escritório, dobrar de tamanho, ter mais gente trabalhando comigo. Enfim, né? Tenho, mas você tá realizado hoje? Cara, demais. Nossa, que é isso? Que bom. Nossa, assim, eternamente grato por todas as professoras, Tchelaine. Nossa, tá doido. Tchelaine me aguentou demais. Como ela me aguentou. Né? Abraço, Tchelaine. Tchelaine, nossa, Deus. A gente queria... Pô, papo bacana, né? Muito, mais uma vez. Muito produtivo. Rendeu muito, né? Esse Topcast me surpreendeu. É um top viu? mesmo, né? Que é isso? A gente chega aqui, a conversa vai embora, né? Obrigado. Que isso, eu que agradeço. Eu tenho mais uma pergunta, pode? Pode. Não é do óculos, não. Hoje... Pô, mano. Uma ideia, uma dica, como é que eu vou se expressar? Uma mensagem para quem está querendo ser advogado. Vou virar advogado. Qual que é essa dica que você dá para os novos estudantes? E eu vou completar essa sua pergunta, essa indicação sua aí. Deixa aquela mensagem mesmo, assim, não só da questão do ser advogado, né? Mas do você conseguir viver, né? Conseguir ter uma família estruturada, né? Ter seus projetos, né? Deixa um recado aí que aborda tudo que a gente conversou aqui hoje, né? A mensagem para quem quer ser advogado eu acredito que é a base para todo profissional ser bem sucedido, né? Trabalhe, defenda como se você estivesse na outra cadeira. Então, sirva, oriente, defenda o seu cliente como se você algum dia estivesse sentado na cadeira dele. Como se ali você estivesse no lugar dele.
Então você não gostaria que o seu advogado mentisse para você, você não vai gostar que um advogado, qualquer área profissional, né? Eu queria que o seu advogado se dedique ao máximo, se dedique muito à sua causa, porque você acredita naquilo que você tem direito. Então seja realizado através disso, para você ser um grande profissional. Estude muito, lê muito, se dedica aos estudos, aproveita a faculdade, aproveita os professores que estão ali para direcionar, orientar, faça bem uma faculdade, não vá para barzinho, não compensa. O tempo que você está gastando lá, você está se dedicando ao seu estudo, você está abreviando o seu sucesso. Cada dia que você vai para um barzinho, que você sai do seu foco ali, que você tirou o tempo para ir para a sua faculdade, você está, né, adiando ali a sua prosperidade, sua independência financeira, enfim. Vai chegar um momento que você vai ter os seus momentos de prazeres, que você vai atender ele, que é viajar, passear com a família, enfim. Né? E de um conselho geral, coloca sempre um conselho meu, deixa sempre na sua vida como prioridade esses 3 níveis, né? Deus, né? Se você ter Deus como princípio, é fácil a gente falar, mas quando você vai subindo e aí você vai dificultando, algumas pessoas vai dificultando a sua servidão. Então, assim, primeira coisa que você tem que entender, você é servo de Deus. Para ser servo de Deus, eu não sou o presidente da OAB, eu sou servo de Deus. Eu não sou o Tarley advogado, eu sou servo de Deus. Então, eu não estou lá dentro da igreja como advogado, eu não estou lá como presidente da OAB, eu não estou lá como pai da Camila, ou pai da Elisa, esposo da Camila. Não, eu estou lá como servo de Deus. E eu vou carregar, eu vou limpar, eu vou fazer o que for preciso. O que Deus confiou à igreja na mão dele e ele me pedir, o meu presidente, o meu pastor me pedir, eu vou fazer. Então é isso que a gente tem que entender. Eu não estou ali para falar assim, doutor não pode carregar o lixo, não. Eu já escutei isso quantas vezes. Doutor não pode carregar a cadeira, não. O que é isso, gente? O pastor Hamilton sempre fala. Não tira minha bênção, não, ué. E outra coisa, quando você estiver fazendo para Deus, você tem 2 alternativas na sua vida. Ser reconhecido aqui, ou você receber seu galardão lá no céu. E quem vai optar isso, é você. Você que escolhe. Então você quer aplauso, você está fazendo isso para ser reconhecido pelos homens, você já está recebendo aqui, meu amigo. Deus não te deve nada. Então, se você está fazendo caladinho, está servindo a Deus e está se colocando ao máximo, se doando ao máximo, Deus está vendo o que você está fazendo. Exato. Pronto, já é o suficiente. Já vai, vida que segue, meu amigo. Vida que segue, baixa e vai embora. É fácil? Não. Porque nós temos a nossa natureza humana para ser, né, vencida a cada obstáculo. Família. Deus nos criou para a gente constituir a nossa família. Ter esposa, ter o seu esposo, ter filhos. A sua herança é os seus filhos, não é o que você constrói, não. Sucesso não é o que você faz, não. Sucesso é o quê? Sucessores. Esses sucessores vêm da onde? Da minha linhagem. Sim. São os meus filhos que vão me suceder. E eles, ao me substituir, que legado que eles vão continuar? Que legado lá dentro da igreja, como servo, ele vai continuar? Ela vai continuar? Que legado ela vai continuar lá na minha vida profissional? Ou seja, ela criar a nova vida profissional dela, independente. Não sei. O que ela quer ser? Né? Então é isso. E o trabalho, porque o trabalho significa o homem. Então, esse trabalho é todo o trabalho, independente se é advogado, se é o cara que limpa a rua da sua casa, que limpa a sua casa, todo trabalho é honrado, todo trabalho é bem visto aos olhos de Deus. Então, automaticamente, você agradando os olhos de Deus, de maneira honesta, honrosa, você vai ter sucesso na sua vida, porque você vai criar sucessores de pensamentos. E você, ao criar sucessores, você está sendo bem sucedido, porque você atingiu o seu objetivo, que você vê aqui na Terra, que é falar de Deus, criar, constituir família e ter um trabalho digno para você honrar a sua casa. Então,
Então eu acho que é isso aí. Rapaz, que mensagem. Que é isso, hein? Viu? Me surpreendeu. Rapaz, que ficou aí até agora. Quase chorei. Viu só? Cara, que conteúdo bacana, né? Mais um conteúdo bacana do Topcast. Tá vendo, galera? Tá vendo, né? Tá vendo, né? Eu tô falando, vocês não estão me ouvindo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Estivemos hoje com o Dr. Tarley, né? Uma honra pra gente estar recebendo você aqui. Tá? A porta tá sempre aberta. Nossa. Foi um prazer inenarrável. Hoje ninguém me roubou essa palavra. Semana passada o Neto me roubou essa palavra. Lindo. Rapaz. Foi muito bom. E eu quero assim só dar uma pinceladinha aqui no que você falou. Tem uma palavra que eu acho ela linda demais, que é o legado, né? Vamos pensar, pessoal, no legado que a gente está deixando, né? Para as pessoas aí, para as futuras gerações. Beleza? Recadinho só, recadinho básico. Valeu, galera que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado. Esse foi mais um Utopcast, o 14º entrevistado. Vamos para mais. Vamos ver até onde nós vai chegar, né, mano? Onde a gente vai chegar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Tamo junto. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. E é isso aí, galera. Aquele abraço.